Tudo parecia uma cena comum de Natal. Risos, brindes, cheiro de comida boa e vozes sobrepostas preenchiam a sala. Aquela típica confusão de final de ano. Mas eu via outra coisa. Ali, em pé na frente da mesa de jantar enfeitada, estava minha filha Zia, com 7 anos, usando seu vestido dourado com paetês, as mãozinhas firmes, segurando uma pequena caixa. Enquanto todos festejavam, ela me olhou rapidamente. E então falou: "Vovó, papai disse para eu te dar isso. Se você me ignorar de novo." Tio, foi como se o tempo parasse. Copos ficaram suspensos no ar. Sorrisos congelaram. Um silêncio denso se espalhou, como se ninguém tivesse entendido direito o que tinha acontecido. Mas eu sabia. Travis também sabia. E principalmente, Zia sabia. Aquilo não foi uma frase de criança. Foi o eco de uma dor que já não cabia em silêncio. A avó dela, Lorraine, tentou rir. Um riso curto, falso, desconfortável, como se fosse uma brincadeira mal interpretada. Pegou a caixa com um sorriso duro, esperando ser o centro das atenções como sempre. Mas ao abrir, não encontrou risos. Encontrou lembranças. E verdade. Ela gritou. Um grito agudo, áspero, que atravessou a sala como uma sirene. Nada mais importava. Nem os sinos natalinos, nem os brindes. Os olhares se voltaram todos para ela. Mas os meus permaneceram em Zia, porque naquele momento minha filha tinha feito o que muitos adultos jamais ousam. Ela rompeu o silêncio. Com apenas 7 anos, ela fez o que eu mesma protelava há anos. Ela disse: "Basta." Mas para entender por que aquele momento foi tão decisivo, você precisa saber o que veio antes dele. Tudo o que a levou até ali. Você precisa saber como é crescer em meio a pessoas que dizem te amar, mas te tratam como se você fosse invisível. Precisa entender como aquela família que parecia tão perfeita por fora escondia pequenas crueldades dentro. E como o que deveria ser amor virou indiferença. E como minha filha, mesmo tão pequena, aprendeu a esperar o momento certo para ser ouvida. Então me deixa te contar. Porque essa não é apenas uma história sobre um Natal constrangedor ou uma avó desequilibrada. É sobre pertencimento. É sobre identidade. É sobre uma criança que cansou de ser apenas a filha do Travis e decidiu mostrar que ela era muito mais do que isso. Quando me casei com Travis, achei que estava ganhando mais do que um marido. Estava ganhando uma família inteira. Eles eram barulhentos, calorosos, cheios de tradição. A mãe dele, Lorraine, era o centro de tudo. Organizava festas, comandava conversas, fazia piadas que todos riam, mesmo quando não eram engraçadas. Ela tinha aquele tipo de presença que dominava qualquer ambiente. E eu, sinceramente, admirava aquilo. Nos primeiros encontros, ela me tratou como uma nova integrante do clã. Elogiava meus pratos, ria das minhas histórias, dizia que Travis estava feliz como nunca. Eu acreditava naquele acolhimento. Queria fazer parte. Queria ser aceita. Me esforcei em cada reunião, em cada jantar, tentando me encaixar. Mas logo percebi que os sorrisos vinham com filtros e as gentilezas tinham prazo de validade. Com o tempo, comecei a notar os sinais. Pequenos, mas constantes. Eu não era incluída nas mensagens de grupo sobre os eventos da família. Era sempre a última a saber das datas ou das trocas de presentes. Lorraine fazia comentários sobre como eu era diferente das mulheres da família dela, sobre como eu tinha outra criação. Sempre com aquele tom que parece elogio, mas que dói. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça. Me dizia que era só questão de tempo até me entrosar melhor. Mas não era. Era rejeição disfarçada. Uma rejeição silenciosa, mas clara. E por mais que eu tentasse ignorar, ela começou a se tornar impossível de esconder. Lorraine estava me colocando do lado de fora, com sorrisos, com silêncio, com exclusão velada. Mas nada disso doía tanto quanto o que viria depois, quando ela começou a fazer o mesmo com minha filha, Zia, uma menina que só queria amor, que só queria pertencer. Era como se todo o esforço que Travis e eu fazíamos para formar uma família unida fosse constantemente sabotado por comentários sutis, por ausências calculadas,
por uma frieza que só as mães conseguem disfarçar bem. O que mais me doía era perceber que Lorraine não via Zia como neta. E isso, mesmo disfarçado com presentes genéricos ou abraços frios, me partia o peito. Porque, diferente de mim, que podia fingir que não ligava, uma criança sente. E Zia sentia, desde o início. E foi ali que a minha admiração por Lorraine começou a se dissolver, e a minha luta silenciosa começou. Zia entrou na nossa vida ainda pequena. Ela tinha 2 anos quando conheceu Travis, e desde o começo ele a tratou com um carinho que me comoveu. Não havia barreiras, nem distância, nem dúvida. Ele se jogou naquela relação como pai. Com o tempo, adotou Zia legalmente e nunca mais usamos a palavra padrasto dentro de casa. Ele era pai, ela era filha, e ponto. Mas se para nós era simples, para Lorraine nunca foi. No início, ela fazia um esforço, trazia um brinquedo barato nas festas, perguntava como Zia estava. Mas bastava prestar um pouco de atenção para perceber a diferença. Quando dava presentes aos netos, os olhos dela brilhavam, menos quando se tratava de Zia. Para os outros, havia festa. Para Zia, restavam sobras. Zia cresceu percebendo isso. Crianças são sensíveis. Sentem quando são tratadas como exceção, quando não pertencem de verdade. Em datas especiais, ela via os primos ganhando camisetas combinando, convites para festas do pijama, elogios carinhosos. Ela recebia um livro qualquer, um copo colorido. Obrigada, querida, distante. E mesmo assim, sorria. Tentava caber. O pior não era o presente barato. Era o que vinha junto dele. O silêncio, a ausência. A sensação de estar ali, mas sem ser vista. Em um dos natais, Lorraine mandou fazer pratos personalizados com os nomes de cada neto, todos com letras douradas, pintadas à mão. Para Zia, um prato comum, retirado do armário. Um dos velhos. Ela sentou à mesa e me sussurrou. Talvez ela ache que eu só vim visitar. Aquilo me destruiu. Mas eu sorri, porque eu não queria fazer cena. Eu achava que estava protegendo minha filha ao manter a paz, que o amor da família era maior que aquele desconforto. Mas com o tempo, percebi que minha tentativa de proteger só ensinava outra coisa, que era normal ser tratada como menos, que a gente engole, abaixa a cabeça e agradece mesmo assim. Eu me sentia dividida, queria confrontar, queria gritar, mas algo me prendia. Talvez fosse o medo de ser vista como a esposa que separa, a nora difícil, a mãe que arruma confusão. Então, ao invés disso, eu abraçava Zia mais forte à noite. Dizia que ela era amada, que aquilo ia passar. Mas no fundo, eu sabia. Palavras não bastavam quando o gesto que ela mais esperava não vinha de mim. Vinha de quem a ignorava. Durante muito tempo, eu me calei. Engoli cada pequeno desprezo, cada olhar atravessado, cada exclusão disfarçada. Me convenci de que estava fazendo isso por Zia, que preservar o clima familiar era mais importante do que comprar uma briga, que sendo a adulta, era meu papel manter a harmonia, mesmo quando o preço era minha própria dor. Ou pior, a dor dela. Eu dizia a mim mesma que era por amor, que ela precisava crescer em meio a primos, rindo no Natal, tirando fotos de Páscoa em grupo. Eu queria que ela tivesse memórias de infância recheadas de tradições. Mas com o tempo, comecei a perceber que aquelas lembranças não estavam sendo doces para ela. Estavam sendo ásperas, frias. Eram memórias de ausência, não de pertencimento. A cada evento, eu fazia um esforço maior. Levava doces caseiros, montava os melhores looks para ela, tentava preencher com afeto o que Lorraine sempre deixava faltar. Mas por dentro, eu estava me corroendo. A injustiça doía. A omissão de Travis também. Ele via, mas se escondia atrás do argumento de evitar conflito com a mãe. E, no meio disso tudo, eu me via sozinha, tentando manter um castelo que já estava desmoronando. Comecei a conversar com ele à noite, quando Zia já estava dormindo. Trazia à tona o que ela sentia, o que eu sentia. Ele ouvia, concordava em partes, mas nunca tomava atitude. Sempre dizia que ia conversar com a mãe depois. Esse depois nunca chegou.
E a cada novo Natal, a cada novo presente simbólico, eu sentia que estávamos perdendo algo muito mais importante que o afeto de Lorraine, a autoestima da nossa filha. E eu não sou santa. Teve vezes que pensei em não ir mais, em cortar tudo. Mas aí vinha a dúvida. E se isso machucar mais ainda? E se Zia achar que foi ela o problema? Então voltávamos. Voltávamos para o mesmo roteiro. Sorrisos forçados, abraços duros e mais uma dose de desprezo doce daqueles que ninguém vê, só quem sente. E quem sente, não esquece. O que eu não sabia era que, enquanto eu achava que estava protegendo Zia ao manter a paz, eu estava ensinando outra coisa. Que ser invisível é normal. Que ficar em silêncio é mais seguro do que se impor. Que a dor do outro tem mais valor do que a nossa. E aquilo estava me quebrando por dentro. E mais cedo ou mais tarde, algo teria que mudar. Aquele Natal começou como todos os outros, com uma esperança disfarçada. Eu preparei tudo com carinho, como sempre. Roupa combinando, biscoitos caseiros, presentes embrulhados com atenção. Mas pela primeira vez, algo em mim já sabia. Eu não esperava mais aprovação. Eu estava apenas alerta, como quem pressente uma tempestade, mas mesmo assim vai. Zia estava radiante com seu vestido dourado, o mesmo que ela havia escolhido. Seus olhos brilhavam, ainda que discretamente. Ela mesma tinha feito um presente para Lorraine na aula de arte. Uma caixinha de madeira pintada à mão, com o nome Vovó escrito em glitter torto. Era simples, mas carregado de amor e esperança. Eu a ajudei a embalar com papel decorado. Ela mal podia esperar para entregar. Chegamos na casa de Lorraine e tudo parecia igual. A árvore imensa com enfeites dourados, o cheiro de canela, os risos altos. Lorraine estava no centro, sorrindo, distribuindo cumprimentos, menos para Zia. Ela abraçou Maddie com entusiasmo, elogiou Jonah, entregou a eles presentes caros escondidos em bolsas de veludo. Para Zia? Oi, querida, você está festiva. E um olhar fugaz para o presente feito à mão, que foi colocado num canto qualquer da mesa. Zia sentou-se devagar entre as crianças. Fingiu interesse, sorriu por educação. Mas eu vi. Eu sempre vi. O sorriso dela murchando aos poucos, a esperança se esvaziando. Eu quis falar algo, mas a sala estava cheia. Os risos pareciam altos demais para caber qualquer verdade ali. Então respirei fundo e segurei minha própria indignação mais uma vez, mas o que veio depois foi pior. Durante a troca de presentes, Lorraine fez um verdadeiro espetáculo. Chamou cada neto como se fosse um príncipe. Jonah ganhou um envelope recheado de dinheiro. Maddie, um iPad e um bracelete de prata. Então, veio Zia. Lorraine ergueu uma sacolinha pequena e disse: "Para você, querida." Não queria que ficasse totalmente de fora. Dentro, uma vela de lavanda e uma etiqueta: "Para a menina do Travis." Aquilo foi o fim. Um corte fino e profundo. Zia pegou o presente, voltou para o sofá e não disse nada. Não chorou, não reclamou, mas eu vi seu olhar se apagar. Era como se estivesse se apagando para caber no que restava daquele momento. E foi ali que tudo mudou. Porque foi naquele instante que Travis, silenciosamente, lembrou do que havia combinado com a filha e do que estava dentro daquela caixa vermelha guardada há meses. Naquela noite, depois da ceia, tudo parecia seguir o roteiro habitual. As crianças brincavam, os adultos conversavam sobre coisas que ninguém realmente ouvia. Mas Travis estava estranho, silencioso demais. Olhava para Zia de um jeito diferente. Foi só quando voltamos para casa que ele disse em voz baixa, enquanto lavava as mãos na pia: "Eu disse para Zia dar a caixa se isso acontecesse de novo. E ela se lembra." Fiquei parada ali, olhando para ele. A caixa. Aquela que ele havia embrulhado meses atrás, quando viu com os próprios olhos como Lorraine tratava Zia no aniversário de Jonah. Eu me lembrava daquele dia. Zia ganhou o último pedaço de bolo, sem vela, sem decoração. Depois, ela perguntou ao Travis se ela era prima de alguém ali. Ele não respondeu, mas naquela noite escreveu uma carta. Imprimiu os papéis da adoção.
Embalou tudo em papel vermelho. Ele não me contou na época. Disse agora, com os olhos baixos, que queria evitar mais brigas, que preferiu dar a Zia o poder de decidir. Quando ela sentir que não aguenta mais, ela entrega. Era um gesto pequeno, mas carregado de tudo o que ele não soube fazer com palavras: proteção, amor, reconhecimento. E, acima de tudo, respeito. No quarto, Zia segurava a vela no colo. Seus olhos estavam fixos nela, mas sua mente claramente vagava por outro lugar. Foi quando ela perguntou: "A vovó tá brava comigo?" Travis se aproximou, agachou ao lado dela e respondeu com calma: "Não, meu amor. A vovó só esqueceu uma coisa importante, mas acho que ela vai lembrar em breve." Zia olhou para o lado. A caixa vermelha estava ali, no criado mudo. Ela colocou a vela ao lado e disse com uma firmeza impressionante: "Amanhã tem brunch, né? Eu vou dar para ela." E foi só então que percebi. Minha filha não queria vingança. Ela queria ser vista. E tinha decidido que aquele era o momento. Naquela noite, ela se preparou com a calma de quem sabe o que está prestes a fazer. Escolheu o mesmo vestido dourado. Refez os cachos. Pegou a tiara que usava no dia da adoção. Não disse que era para dar sorte. Mas eu sabia. Ela sabia. Travis sabia. A decisão estava tomada. E o dia seguinte não seria apenas mais um domingo com sobremesas na mesa. Seria o dia em que Zia deixaria de pedir para ser aceita e passaria a se impor com a coragem silenciosa de uma criança de 7 anos. Na manhã seguinte, Zia se vestiu sem pressa. Cada gesto dela era cuidadoso, como se estivesse se preparando para algo grande. E estava. Travis e eu trocamos olhares em silêncio. Era como se soubéssemos que, depois daquele dia, nada seria como antes. No carro, ela segurava a caixa vermelha com as 2 mãos, firme, sem medo, como quem carrega uma verdade antiga prestes a ser dita em voz alta. Chegamos à casa de Lorraine. Tudo igual. A mesma guirlanda na porta, o cheiro de assado, os elogios vazios. Mas algo estava diferente, dentro de nós. Sentamos à mesa. Os adultos falavam sobre trivialidades, as crianças beliscavam sobremesas. Lorraine, como sempre, distribuiu atenção seletiva. E, mais uma vez, ignorou o vestido novo de Zia. Nem um comentário, nem um olhar. Era como se ela não estivesse ali. Foi então que Zia se levantou. Sem aviso, sem medo. Caminhou até o início da mesa, onde Lorraine sorria com a taça de vinho na mão. Colocou a caixa vermelha diante dela e disse, com voz clara e pequena: "Papai me disse para te dar isso se você me ignorar de novo." Lorraine riu, sem entender. "O que é isso, querida?" Mas Zia não respondeu. Apenas voltou ao seu lugar e sentou-se ao meu lado, serena. O ambiente congelou. Os olhos se voltaram para Lorraine, que agora segurava a caixa com um certo desconforto. Ela tentou manter o controle, como sempre fazia. Desfez o laço com delicadeza teatral, rasgou o papel lentamente, como se fosse uma brincadeira. Mas ao abrir, a cor do seu rosto mudou. Dentro da caixa havia uma foto. Travis com Zia no colo, no dia da adoção. No fundo da moldura, escrito: Dia 1, pai. Ela não teve tempo de se recompor. Abaixo da foto, uma carta. Lorraine abriu, já com os dedos trêmulos, e começou a ler. Era a letra de Travis. Cada palavra desmontava sua fachada, uma camada de cada vez. A carta dizia: Mãe, se você está lendo isso, é porque magoou minha filha de novo. Não só minha por amor, mas por escolha, por lei, por promessa. Se não consegue amá-la como neta, então não ama a mim. E se isso não mudar, você não terá mais lugar em nossas vidas. Lorraine soltou a carta como se queimasse. Gritou. Um grito seco, desesperado, que rompeu o ar com brutalidade. Não era dor, era orgulho ferido. Ela se levantou, empurrou a cadeira, acusou-me de ter manipulado Travis, disse que eu o virei contra a própria mãe. Mas dessa vez, eu não me calei. Olhei nos olhos dela e respondi: Zia te deu uma chance. Você escolheu não ver. E ali, naquela sala perfeita, foi onde tudo desmoronou, mas pela primeira vez de forma justa. Saímos da casa de Lorraine sem olhar para trás.
Ninguém tentou nos impedir. Ninguém disse adeus. Era como se a verdade dita naquela sala tivesse deixado todos imóveis. Eu peguei os casacos, Travis segurou a mão de Zia com firmeza e fomos embora. Nenhuma palavra foi dita no caminho de volta, mas dentro do carro a sensação era clara. Algo havia terminado e algo novo começava ali. Zia ficou em silêncio no banco de trás, olhando pela janela. Até que de repente ela perguntou: "Você acha que a vovó leu tudo?" Travis respondeu sem hesitar. Cada palavra. Ela não sorriu abertamente, mas uma paz serena apareceu em seu rosto. Era como se algo dentro dela tivesse finalmente encontrado um lugar. Um ponto de equilíbrio. Uma resposta. Depois daquele dia, Lorraine não ligou. Não mandou mensagem. Nenhuma tentativa de explicar, de reconquistar, de pedir desculpas. Mas também não houve mais festas desconfortáveis, nem presentes humilhantes, nem silêncio disfarçado de polidez. Pela primeira vez, havia espaço para respirar, para reconstruir, para existir com dignidade. E isso, por si só, já era um recomeço. Eu achei que Zia sentiria falta. Que perguntaria? Mas o que veio foi o oposto. Ela se soltou. Parou de observar a porta esperando convites. Parou de comparar seus presentes com os dos primos. Começou a simplesmente viver, a brincar, a rir com leveza, a confiar de novo. Porque quando alguém deixa de implorar por pertencimento, o pertencimento real começa a florescer. Travis também mudou. Ele, que sempre hesitou em se colocar entre a mãe e a filha, agora era firme, presente, sereno. O peso da omissão tinha saído dos ombros. E no lugar, havia o olhar de um pai que, enfim, escolheu seu lado. Não contra ninguém, mas a favor do que era justo. Da filha que ele escolheu. Da família que ele formou com amor. Começamos a criar nossas próprias tradições. Nada grandioso, apenas verdadeiro. Bolos simples aos domingos, tardes de filmes com pipoca, noites de jogos em casa. Rimos mais. Respiramos mais. E Zia floresceu. Não porque alguém a aceitou, mas porque ela deixou de mendigar migalhas e se reconheceu inteira. E isso vale mais do que qualquer pedido de desculpas que nunca veio. Uma semana depois do brunch, um envelope acolchoado chegou pelo correio. Era pequeno, colorido, com o nome de Zia escrito com caneta roxa. A remetente era Mad. Dentro havia um bracelete de prata simples, com um pingente em forma de coração. E uma cartinha escrita à mão. "Desculpa pela vovó, você é minha prima para sempre. Usei minha mesada para comprar." Zia leu em silêncio e sorriu com os olhos. Ela não perguntou se podia usar. Apenas colocou no pulso, ajeitou com cuidado e ficou olhando para ele como quem olha para uma medalha conquistada com esforço. Aquele gesto de Mad, puro, sincero, voluntário, significava mais do que qualquer presente de Natal anterior, porque não era sobre preço. Era sobre reconhecimento, sobre vínculo, sobre pertencimento real, mesmo que silencioso. Foi ali que eu entendi algo importante. Crianças não precisam de perfeição. Elas precisam de verdade, de afeto autêntico, de gestos que dizem "eu te vejo", mesmo sem palavras. E Zia estava começando a receber isso, agora, dos lugares certos, não mais forçada a caber onde não havia espaço, mas sendo acolhida onde havia amor de verdade. Travis também estava mais leve, parecia até mais jovem, como se algo dentro dele tivesse sido solto. Um peso antigo, uma culpa muda. E numa noite qualquer, entre risos e pratos sujos na pia, ele me disse: "Eu devia ter feito isso antes." Eu segurei sua mão e respondi: "Você fez quando ela mais precisava." E naquele momento, eu soube que havíamos cruzado uma linha sem volta, para melhor. Zia passou a dormir melhor. Voltou a rir com gargalhada solta. Começou a desenhar mais, a cantar baixinho pelas manhãs. Ela se reorganizou por dentro. E eu também. Porque quando você vê seu filho sendo finalmente tratado com dignidade, algo em você se cura também. Como mãe, é como respirar fundo depois de muito tempo debaixo d'água. As pequenas recompensas do amor real não vêm embrulhadas em laços dourados. Vêm em olhares,
em cartas de criança, em silêncio tranquilo no café da manhã. E vem, acima de tudo, no jeito como uma criança segura a cabeça, erguida, confiante, firme, porque sabe que, enfim, ela tem um lugar no mundo e que não precisa mais implorar por ele. Às vezes, as pessoas dizem que cortar relações com a família é exagero, que é falta de perdão, que tudo se resolve com o tempo. Mas o que ninguém fala é como dói ver seu filho sendo diminuído, silenciado, excluído, e você, como mãe, não poder mais fingir que não vê. O corte não foi feito por raiva. Foi feito por amor. Amor por uma menina que aprendeu cedo demais o que é se sentir de fora. Zia nunca mais falou da caixa vermelha. Nunca mais perguntou de Lorraine. Ela não precisou, porque naquele dia ela falou tudo o que importava. Não com gritos, mas com coragem. Ela disse: "Eu estou aqui, eu existo, eu mereço ser vista." E desde então ela caminha diferente, com firmeza, com brilho próprio, porque agora ela sabe o que vale. Guardei aquela caixa. Está na gaveta do meu criado mudo, ao lado das primeiras meias dela e da pulseira da maternidade. Não por rancor, mas para lembrar. Lembrar do dia em que minha filha ensinou a todos nós o que é ter voz, o que é merecer respeito e o que significa realmente pertencer. Porque ela não implorou, ela se posicionou. Família não é quem tira foto no Natal com você. Não é quem assina o mesmo sobrenome ou comparece nos almoços. Família é quem te escolhe, quem te defende quando você ainda não sabe como se defender, quem te chama pelo nome com orgulho, quem diz: "Você é parte disso sim", e vive como se fosse verdade. E às vezes, a coragem de mudar tudo vem das menores vozes, de uma criança de 7 anos com um vestido dourado segurando uma caixa, uma criança que cansou de ser invisível, que não queria machucar ninguém, só queria ser vista. E foi, porque naquele dia ela não só entregou uma caixa, ela entregou uma verdade e abriu espaço para uma nova história começar. Se essa história te tocou, se te lembrou alguém que também está lutando por um lugar, então compartilhe, comente, mostre a alguém que precisa ouvir. Você não está sozinho. Às vezes, a mudança começa com um simples ato de coragem, e mesmo o menor gesto pode ecoar para sempre.